Senhor presidente, senhores vereadores, vou pedir um pouco da benevolência do tempo agora, porque vou falar uma crônica daqueles que usam, hoje vou fugir a pauta que comumente faço, que é falar do mandato nas ruas, irei fazer de forma breve também, mas ao final. Daqueles que usam o vereador pastor Luciano Breno, do desconhecimento, da falta de informação para pousarem de intelectuais. E a crônica que trago hoje eu falo sobre um movimento que foi iniciado na França, que alguns chamam de radical chic, outros chamam de New Left, que seria o termo em inglês que eu não sei pronunciar, e aqui no Brasil nós conhecemos como esquerda caviar. Qual é a origem desse termo, vereadora Fabiana Gomes? A origem do esquerda caviar, eles são capazes de proferir uma palestra inteira sobre as maravilhas do regime socialista e logo depois negociar de forma intransigente um valor milionário para o cachê do próximo filme. Eles torram milhões em jantares beneficentes. Eles têm, em sua grande maioria, às vezes, até daqueles atores, um avião particular, e eles falam sobre a redução da poluição através do carbono, da pegada do carbono, né? Ele possui um jato particular e fala em preservação do meio ambiente. Geralmente o esquerda caviar ou radical chique, que eu recomendo aos colegas, quem tiver acesso, um livro de 2014, de autoria do Rodrigo Constantino, vale a pena ler. Ele fala sobre a hipocrisia dos artistas e pseudos intelectuais brasileiros e progressistas. E, geralmente, vereador Sargento Neto, essa figura, ela nunca estudou em escola pública. Eu estudei no Premem, ali ao lado da Rodoviária Nova. Geralmente, o esquerdista caviar ou radical chique, ele nunca pegou um ônibus, é filho de um grande empresário, é filho de um médico, mas ele, no alto da sua casa, como é o nome daquele condomínio ali ao lado do hotel, do Garden Hotel? Seus palacetes, daquele condomínio Alphaville, do alto do Alphaville, ele demonstra sua preocupação com as causas sociais. Do seu currículo e vasto estudo no Colégio Lourdinas, ou no Colégio GEL, ou no Colégio Motiva, ele demonstra, vereadora Fabiana, a sua preocupação com a pobreza. Ele se preocupa, vereador Sargento Neto, com o preço do gás de cozinha, sem nunca ter comprado um gás de cozinha. Você nunca teve ido ao supermercado, comprado aquele que é azul, que é mais barato do que o que é pintado lá de prata, né? Então essa é a figura do esquerda caviar, do radical chique. Ele adora vinhos caros, charutos cubanos, adora smartphone, iPhone. Geração Pro 415, eu não sei nem o que é isso, nem sei nem como é que funciona. Mas ele está preocupado com as questões sociais, com a pobreza. E eu admiro e recomendo que leiam esse livro, para vocês conhecerem mais sobre essa figura, sobre esse hipócrita, sobre esse fariseu, que a Bíblia chama de sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Ele ousa
vereador Sargento Neto, falar do professor Olavo de Carvalho. Ele ousa comentar, ele tem um atrevimento. Minha mãe disse: meu filho, quando você não conhece de um assunto, não fale sobre isso. Ele ousa falar da obra do professor Olavo, sem nunca ter lido, que aí eu também recomendo, O Imbecil Coletivo. Um livro fantástico do professor Olavo. Eu vou citar apenas a trilogia para não me delongar na tribuna. Irei fazer apenas a propaganda da trilogia. Ele ousa falar do professor Olavo sem conhecer Nova Era e a Revolução Cultural. Nunca leu nada sobre isso, mas ele ousa criticar a obra do professor. E para finalizar, senhor presidente, ele ousa criticar o best-seller, o livro de todos os livros, também do professor Olavo de Carvalho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Nunca leu nada sobre o professor, não conhece nada sobre a obra do professor Olavo, mas ousa falar e emitir juízo de valor. E para concluir, eu recomendo que leia da deputada Lucrezia Scaffari, é nome italiano, e Eugênia Rossella, Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia. Por menos hipocrisia, por menos farisaísmo e por mais conhecimento, por mais informação. Esse é o meu apelo na manhã de hoje. E deixando claro, é uma sugestão, eu estou dando uma de propagandista de livros, já concluindo e agradecendo a Vossa Excelência o tempo que tem facultado. Parabenizando o vereador Olímpio Oliveira pela pauta que envolve os transtornos causados no entorno do restaurante popular, que nós buscamos dar visibilidade e que a solução para aquelas filas intermináveis no entorno